preparação para o ENAD. Boa noite, Marcelo. Acabou de chegar um aluno. Marcelo, você me ouve? Acho que você está sem som, Marcelo. Mas boa noite. Boa noite, professor. Ok. Obrigado. Beleza, né? Beleza. Então, continuamos aqui a nossa preparação para o ENAD. Deixei minha imagem aqui um pouco para que todos vejam que tem gente aqui do outro lado da tela, mas vou tirar aqui por questões de internet para ficar melhor, tá? Beleza, tranquilo. Então, hoje nós vamos resolver 4 exercícios da prova de 2017. Eu já resolvi alguns das provas anteriores, e aí hoje vamos fazer 4 da prova de 2017, são exercícios mais pensando em cálculo diferencial integral e também um pouco de análise real, tá? São bem tranquilos. O primeiro exercício, você já consegue ver ele aí, Marcelo? Sim. É o exercício 9, como eu disse, é da questão do ENAD de 2017, a prova que foi aplicada em 2017. Então veja o que diz o problema. Considere a função f de um intervalo fechado AC, de extremos A e C, em R, que é uma função contínua, e que B é um ponto pertencente ao intervalo AC, de acordo com o gráfico aqui. Então, esse gráfico que nós temos aqui é o gráfico da função, que a função descreve no intervalo AC no plano XY. A área da região limitada pela equação de reta y igual a zero e a curva x igual a f de xy, x e f de xy, né, os pontos x e f de xy, para todo x pertencente a A e zero é chamada de A. B é a área da região limitada entre no intervalo 0 e B, o eixo x, ou o eixo y igual a zero, e a curva da função. Então veja que a área A ela está acima do eixo x, tá? Essa curva aqui, essa região aqui que nós estamos chamando de A. A área B ela está abaixo do eixo x, essa região que nós estamos chamando de B. E por último, a C é a área da região limitada pela equação y igual a zero e pela curva dada pelos pontos x e f de x, tais que x pertence ao intervalo BC. Então vejam que o que nós temos aqui a área A, que eu estou pintando aqui de amarelo, na verdade não ficou legal porque eu pintei justo o A, né? A área A, que é essa área aqui, o exercício, o enunciado está falando que A é igual a 5. Aí B é essa área aqui, B vale 3. E C é a área entre B, no intervalo BC, e a curva e o eixo X, ou o eixo Y igual a zero, a reta Y igual a zero. Essa aqui que eu vou pintar, vou mudar de cor, vou pintar de rosa. Essa região aqui. E aí nós temos algumas afirmações. Então vamos lembrar, né, que do teorema fundamental, ou melhor, do cálculo, né, nós sabemos do cálculo de integrais que a área de uma região determinada pelo gráfico de uma curva, de uma função, né, que é a curva gerada por essa função, o eixo y igual a zero, ou o eixo x, né, e um intervalo, as retas paralelas ao eixo y tomada por esse intervalo, era chamada de área dessa região. Então a área, por exemplo, de A a zero é a integral de A a zero de f de x dx. Quando essa área está, a região que a gente quer calcular a área, ela está abaixo do eixo y, a gente diz então que a área
vamos dizer que, por exemplo, a região B, a área é menos a integral de 0 a B de f de x dx, que é a área da região que vai de 0 a B, o gráfico da função, e o eixo é y igual a zero, que é o eixo x. E aí nós temos essas afirmações aqui. Primeiro, a integral de a a 0 de f de x dx vale 5. Vejam que a integral de a a 0 de f de x dx é exatamente a área dessa região aqui, olha, e que está acima do eixo x. Veja que a gente tem que pensar o seguinte: quando se pede a integral, é um número, é um valor que a gente vai calcular pela integral. Quando se pede a área, é a integral sempre com sinal de positivo. Só que onde a função está abaixo do eixo x, essa integral, nessa região, ela vai ser negativa. Então, primeiro, no intervalo de a a 0, a função está acima do eixo x. Então, a integral é positiva e vale exatamente 5, porque está falando aqui que a vale 5. Aí depois, no intervalo de 0 a b, a integral de f de x dx é igual a 3. Você concorda ou discorda disso aqui, Marcelo? Discordo, né? Por quê? Porque essa área da B está na parte negativa, né? Isso. Se a gente pensar na integral como um número, então ela está abaixo, né? Então teria que ser negativa. Então o correto seria dizer, o 2 estaria correto se aqui nós tivéssemos um menos 3 aqui, tá? Aí seria verdadeiro. Então essa aqui é falsa. A primeira é verdadeira. E aí a terceira diz o quê? A integral de a a c de a a c de fx dx é igual a 4. Então vamos só lembrar, qual é a integral de a a c de f de x dx? Nós podemos considerar que é a integral de a a 0 de f de x dx mais a integral de 0 a b de f de x dx mais a integral de b até c de f de x dx. Porque aqui está falando a integral, não a área, tá? A área é compreendida no intervalo AB, considerando o gráfico da função e a reta y igual a zero, né? No intervalo AC, na verdade. Então, aí a gente vê quanto vale a integral de a a 0. Vale 5. 5, aham. A integral de 0 até b vale quanto? Menos 3? Menos 3, né? E a integral de b até c vale quanto? 2. 2. Então, isso aqui vai dar 5 mais 2, 7, menos 3, 4. Então, é verdade essa aqui também. Então, sobrou o quê? Que são verdadeiras apenas as afirmações 1 e 3. Então, é a alternativa C. A alternativa C para esse exercício aqui. Então, o que é interessante aqui a gente lembrar, a gente frisar nesse nosso exercício, que é a diferença entre integral e área. Quando eu considero a integral como uma área, ela tem sempre que ser positiva. Agora, quando eu penso só na integral, simplesmente como um número, então ela pode ser negativa. Por isso que essa afirmação aqui, 2 está errada, porque aqui ele está falando da integral, não da área. Se fosse da área, estaria correto, seria 3. Mas como ele está falando da integral, a integral vale menos 3. Aí a área é menos a integral. Tudo bem, Marcelo? Certinho, beleza. Podemos passar adiante? Pode. Então, o nosso próximo...
Então, antes de próximos vídeos, vamos trabalhar o seguinte exemplo. Então, eu já criei aqui uma função f de x, né, que cruza várias vezes o nosso eixo x. Calculei os pontos aqui em que cruzam, né, o eixo x, e marquei entre A, B e C. Temos a nossa f de x, então vamos tentar calcular então a nossa integral. Então a nossa função é x à quarta menos 3x ao cubo mais 2x ao quadrado. Então, dá 7 sobre 60. Então, essa aí, o que quer dizer esse 7, ou seja, 7 sobre 60, que é a mesma coisa que 0,11666 infinitamente. O que isso quer dizer? Que a área, essa área aqui, ó, que faz essa curva aqui, essa reta de A até B, essas determinada pela curva de A até B e pela reta BA aqui, essa área aqui é igual a 0,11666 unidades quadradas, certo? Então essa quer dizer a área. Agora, se calcular a mesma área determinada pela mesma curva, só que tem intervalo 1 e 2. Então vamos mudar aqui o nosso intervalo. Em vez de 0, vamos colocar 1 e 2. Então ele dá menos 0,38333 infinitamente. O que isso quer dizer? Que essa área é negativa? Não, a área sempre é positiva. Mas quando a gente fala de cálculo de integral de área de uma região limitada por curvas dentro de intervalo, quando essa região está abaixo do eixo x, a integral ela vai ser negativa, ou seja, quando a gente vai calcular a área, a gente vai colocar menos aquela área, entendeu? Então, a gente tem aqui uma região onde no cálculo de integral de área de região limitada, esse valor vai ser positivo e aqui vai ser um valor negativo. Então, a soma dessas regiões vai ser um valor negativo, porque esse aqui, em módulo, é maior que esse daqui. Então, por isso que vai ser negativo, porque dentre eles, o maior é o negativo, certo? Maior em módulo é o negativo. Então, é mais ou menos o que o professor quis explicar, né? Que a integral é de uma função no intervalo, no cálculo de integral, a área da região ela vai variar conforme o posicionamento da região. Se ela estiver acima do eixo x, nossa região vai ter uma área positiva, obviamente. Mas quando estiver abaixo do eixo x, para o cálculo de integral, vai ser um valor negativo, certo? Então é isso que quis. E voltando lá naquele vídeo só um pouquinho... Próximo exercício, Marcelo? Aqui atrás. Correto. Só um pouquinho para a gente observar uma coisa. Porque daqui está falando a integral. Aqui. Esse ponto aqui é muito importante a gente lembrar. Então vamos ver aqui, ó. Aqui ele diz que na afirmação que a integral dessa função no intervalo A0 é 5. Certo? Porque ele já diz que a área de A é 5. Certo? Então, a área de A é delimitada por área até 0. Então, obviamente, é 5. Está correto, como o professor disse também no vídeo. Aqui a integral de 0 até B é 3. Mas na afirmação é 3 entre aspas, né? A área da região é 3. Mas como está abaixo do eixo x, ela é menos 3. Eu não tinha aqui na afirmação. Por isso que ela é uma afirmação errônea. E por último, falando que o estudante tem que prestar muita atenção, é no que está escrito na prova. Então, se ele for de A até 0, de 0 até B, o estudante pode pensar, sem mesmo ler a integral, de que ele está calculando de B até C. Então, de B até C seria 4. Então, o estudante já avaliaria que não, porque ele diz que a área de C é 2. Então,
intuitivamente, sem ler a integral, ele diria que estava errada. Então ele diria que somente a primeira estaria certa, que a letra seria a alternativa A. Mas se a gente lê a integral, percebe que ele está perguntando de A até C. E de A até C Integral, não a área, é o que tá? o professor, a conta que o professor realiza aqui na segunda parte, aqui, ó, que é a soma das áreas das regiões limitadas de A até C pela curva F é a soma de A soma de B e a soma de C. A soma de A é 5, a soma de B, como a gente viu que estava errada, é menos 3, e a soma da região C, você pode descobrir que é 2, como ele disse, lá acima. Como está acima é positivo, então é 2. E somando as três áreas, vai dar 4. Então essa também está certa. Então a gente tem que prestar muita atenção quando a gente vai fazer uma prova assim, em ler a questão e não achar que de A até 0 é de 0 até B, agora o próximo vai ser de B até C, e B até C é 4, mas o texto diz que é 2, então tá errado. Então sempre tem que tomar cuidado com esse tipo de questões. E, além de tudo, conhecer esses conceitos, né, da área de região limitada por integrais. Aqui eu trouxe só um exemplo, né, básico, para a gente poder tratar sobre a área de regiões acima ou abaixo do eixo X.